Vou falar um pouco mais sobre o post que eu fiz hoje no Instagram, né, sobre custo de obra. Parece que é um tema que interessa bastante o pessoal que me segue. Consigo aprofundar um pouco mais as ideias aqui. Então esse foi meu post, né, como que eu faço a primeira estimativa de custo de uma obra de interiores. A primeira coisa que eu quis passar nesse post foi que o dinheiro não deve ser tratado como tabu. Isso é um erro que eu cometia bastante também, de, por exemplo, um possível cliente me ligar e eu já querer marcar uma visita lá no imóvel. Eu perdi uma manhã inteira, uma tarde inteira nessa visita. No dia seguinte eu fazia a proposta ainda, sem ainda saber quanto que essa pessoa tinha para gastar e tudo mais. Então eu resolvi, desde a primeira ligação, já deixar claro quanto custa o tipo de projeto que eu faço, quanto custa a obra. Para isso eu tive que ir desenvolvendo técnicas, né, de como dar um range, né, uma estimativa, mesmo com uma variação grande, né, de valores, para a pessoa entender um pouco mais, né, onde ela está se metendo. Isso é importante para ver se tem uma compatibilidade também. Então, o primeiro passo é a gente fazer uma estimativa, né, do quanto de intervenção vai ter nessa obra. Como que eu faço isso? Com muitas perguntas. Conversando com essa pessoa pelo telefone, eu vou perguntando, tipo, como é o estado atual do imóvel? Como está a infraestrutura dele? A parte de elétrica, a parte de acabamentos, está tudo meio velho, está tudo novo? Você gosta desses revestimentos que estão lá? Você pensa em trocar? Como que está compartimentado, né, esse imóvel? Tem muitas paredes, você pretende derrubar essas paredes, você precisa de uma sala maior, você precisa de bastante espaço de armazenamento de armários. Vou fazendo esse tipo de pergunta. Então, com essas perguntas, eu vou colhendo essas informações e vou estimando mais ou menos qual que é o nível de intervenção que vai ter essa obra. Eu divido em 4 níveis, né? Alta intervenção, quando é uma mudança mais radical do imóvel, é a pessoa que vai querer quebrar parede, que vai querer construir paredes novas, que vai querer trocar totalmente todos os revestimentos, que vai precisar trocar a fiação, a parte de hidráulica, vai ter novos pontos de elétrica. Essa pessoa vai colocar muitos eletrodomésticos. Já a intervenção média, que é a maioria das obras que eu pego, são grandes adaptações no imóvel. Então, alguns revestimentos a gente mantém, outros ambientes a gente troca totalmente os revestimentos. Pode ter quebra de algumas paredes para aumentar alguns espaços, aumentar a cozinha. A gente vai colocar piso em algumas áreas. Parte da infraestrutura existente a gente vai manter, né? Então, se a fiação está boa, se alguns pontos de elétrica estão em lugares legais. Esse é o tipo de coisa que é característica de uma intervenção média. Então, uma intervenção baixa já é uma pouca adaptação no imóvel, né? Ter mais soluções criativas para usar a infraestrutura existente com algumas adaptações, né? Às vezes, alguns móveis sob medida, alguns móveis comprados de loja, né? Pontualmente, algumas trocas de revestimentos. Então, isso seria uma baixa intervenção no imóvel. E aí tem a repaginada, né? Quando a pessoa só quer dar um up no visual, quer fazer uma nova pintura, quer colocar alguns revestimentos em alguns lugares, quer mudar um pouco a decoração. Então, isso seria uma repaginada. Com essa conversa, né, eu consigo mais ou menos definir em qual dessas situações a pessoa está. Às vezes pode estar entre média e alta, às vezes pode estar entre média e baixa, mas dá para ter uma certa noção. E aí, para calcular esse valor, eu tenho mais ou menos na minha cabeça, né, algo que vem da minha experiência e também de pesquisa. Eu tento sempre me manter atualizado enquanto está custando uma obra, né? Então, eu cheguei nessa tabela, né, que tem alguns valores que me servem como guia. Então, se eu chego na conclusão que as adaptações que essa pessoa está pensando para o imóvel dela configuram uma intervenção média, então eu já sei, entre R$ 1.600 e R$ 2.400 essa pessoa tem que ter por metro quadrado. Se a pessoa vem falando que quer mudar tudo, precisa trocar tudo, que o imóvel está velho, que vai querer colocar ar-condicionado em todos os ambientes, mudar totalmente a cozinha, vai mudar os revestimentos, vai quebrar a parede, então eu já sei que já está mais para alta aqui. Então isso é importante frisar também. Eu não vou falar exatamente, essa obra aí vai te custar R$ 175 mil. Não, eu dou uma estimativa bem abrangente. Olha, pelo que você está falando, pelo que eu entendi das suas necessidades, a gente está falando de uma obra que vai custar entre 150 a 200 mil reais. É um valor que você estava esperando? Você estaria confortável em gastar essa quantia de dinheiro? Então isso já define bastante o rumo que vai tomar, né? As negociações, ou mesmo se vai para frente ou não essa nossa parceria. Então o que eu quero é dar uma primeira noção. Às vezes a pessoa está querendo fazer uma obra de alta intervenção, mas tem 20%, 30% do que precisaria gastar. Isso eu gosto já de dar esse choque de realidade na pessoa.
ou às vezes conversando com a pessoa, eu descubro que ela está querendo mais dar uma repaginada nas coisas, dar um up no visual do apartamento. Então já é um tipo de projeto que eu não consigo ajudar tanto. Aí eu já indicaria uma consultoria de decoração ou algum outro tipo de profissional, mas tudo isso é que nem eu falei no começo, né? Respeitando o meu tempo e respeitando o tempo da pessoa, né? Eu não vou fazer ela me guiar numa visita pelo imóvel, sendo que a gente ainda não sabe se tem essa compatibilidade. Então foi isso que eu quis passar nesse post aí do Instagram. Espero que tenha ajudado, né? Tanto quem está pensando em começar uma obra, como quem trabalha com obra, como quem trabalha com projeto. Então isso é uma das coisas principais, né, que eu adotei de uns anos para cá e tem me ajudado bastante a não gastar muito tempo e a ser mais direto com o cliente e mais transparente também.